Boa noite, irmãos. Eu gostaria hoje de trazer uma mensagem para vocês. Espero que essa mensagem possa adentrar os seus corações pela situação que hoje nós temos passado, de estarmos praticamente presos, mas estarmos confiantes que Deus ele sabe todas as coisas e que tudo só acontece por permissão dele. Eu queria deixar duas passagens bíblicas. A primeira delas está em 1 Tessalonicenses 5,18, onde diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, assim, apesar da situação não estar boa, apesar de nós estarmos nos sentindo às vezes aflitos, ansiosos, mas o Senhor, ele sabe todas as coisas, e o Senhor, ele pede que nós desejamos dar graças a tudo. Quando eu falo isso, eu falo que nós, como irmãos, como crentes no Senhor, nós precisamos sempre ver o melhor das coisas e não o pior. Em que sentido? Eu vou dar até o meu exemplo mesmo. A gente sabe que apesar de termos aí essa virose que assola o mundo, mas nós sabemos também que os nossos problemas, eles não se acabam, né? Eles continuam, as nossas lutas, elas são diárias, mas a gente como cristão, a gente precisa se voltar para Deus e a gente precisa sempre ver o melhor disso, do que tem acontecido. Em que sentido? Por exemplo, uma mãe que passa, por exemplo, com um filho que não quer ouvir a palavra, com um filho que não segue os mandamentos de Deus, mas, ao mesmo tempo, essa mãe, ela se alimenta dessa palavra, ela se alimenta da felicidade de saber que seu filho está ali, que Deus tem tido misericórdia da vida dele. Então, assim, nem tudo é como a gente imagina, como a gente deseja que seja. Também queria que os irmãos olhassem uma segunda passagem que está em Salmos 37:5, onde diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, a gente não tem muito o que fazer, a não ser confiar em Deus, confiar que ele tem o melhor dele para nós, confiar que não é no nosso tempo, no tempo de Deus. Então, não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente se entristecer. A gente sempre tem que olhar o que de bom a gente tem. Em que sentido? Se eu não posso ir, eu não posso vir, mas eu tenho meu alimento diário, eu tenho uma palavra, eu tenho meu alimento físico, que é o meu pão que Deus não me deixou faltar. Eu tenho água, eu tenho luz. Já pensou, irmãos, como seria mais difícil se nós não tivéssemos nada disso? Então é que nós possamos pensar no problema, mas não olharmos só para o problema e olharmos em volta o que a gente tem de bom, apesar do problema. É assim que nós devemos viver a nossa vida, não olhando apenas para o problema, e sim olhando para o que esse problema, ele não precisa ser o foco. E sim, a gente pode olhar as alternativas do que eu tenho de bom e eu ainda posso agradecer a Deus. Então, irmãos, eu espero que, apesar de toda essa ansiedade, todo isso que nós temos passado, espero que isso fale aos seus corações, espero que Jesus continue trabalhando em seus corações e que isso vai passar. Podem ter certeza, vamos ter fé que isso vai passar. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor.